Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, a rádio Acreditando na Vida 95.7 FM e 660 AM simultâneo. Para quem me ouve pela primeira vez, meu nome é Newton Schultz, estou na Rádio Mundial há aproximadamente 10 anos, executando um trabalho no sentido de trazer para os meus ouvintes algumas informações que possam fazer com que vocês, que me prestigiam nesse exato momento, reflitam de uma forma diferenciada a esses momentos atuais, a essas novas tônicas que surgem de uma forma muito emergente na atualidade. Então vamos começar o nosso programa falando sobre este assunto, essas transformações, essas realidades que estão presentes. Só não vê quem não quer, e tanto a sabedoria das idades, como também outros caminhos do saber, apontam agora um momento de reciclar tremendo que nós teremos na humanidade. Tudo será transformado no sentido social, político, econômico. Então nós teremos, acredito eu, nesse ciclo que começa agora no ano de 2017, ano novo astrológico, 20 de março de 2017, são 35 anos, até o ano de 2052, nós vamos ter a regência do planeta Saturno. O planeta Saturno, quando ele nos rege, ele representa, nesse ciclo esotérico de 35, na verdade 36, o momento que chegou da humanidade a amadurecer, de ver tudo que está estranho, de tudo que não está firme, de tudo que não está estável no sentido dos desígnios, das forças de Agartha, das forças de Shambhala, das forças das hierarquias, do rei do mundo. Então é o momento de reciclar e transformar tudo. Então agora nós vamos ter, acredito eu, né, tem alguns anos específicos, aí já é uma reflexão minha fazendo o estudo anterior, que nós teremos possivelmente essa mudança. A última vez que a humanidade teve esse ciclo que eu estou anunciando para vocês, de 2017 a 2052, e se agora nós já vamos entrar em 2015, foi no ano de 1765 a 1800, que foi essa mesma regência do planeta Saturno, como regente esotérico da humanidade como um todo. E todo mundo sabe, que estuda um pouquinho, ou tem um pouquinho de conhecimento, que nós tivemos a Revolução Francesa no ano de 1789. Então essa mesma configuração, esse mesmo estupim, que estava presente na França naquele momento, onde o povo, óbvio, acompanhado das hierarquias e de seres especialíssimos, no caso, era o mestre São Germano, ou Saint-Germain, como a gente prefere falar aqui, e também o conde de Cagliostro, muito incompreendido ainda pela humanidade, junto com José Bálsamo. Essa tríade, Saint-Germain, Cagliostro e José Bálsamo, fizeram toda aquela transformação que nós temos conhecido na história da humanidade como a queda da Bastilha. Então esse momento começa agora. E eu até faço um trocadilho. A palavra Bastilha combina com Brasília. Então o momento é agora, o momento de chegada dessas transformações. Nós vamos perceber, acredito eu, novamente, as minhas reflexões particulares. As pessoas sabem que a sociedade que eu pertenço é a Sociedade Brasileira de Obiose, mas eu não estou representando ela aqui, estou colocando a minha forma, a minha visão de interpretar os conhecimentos que chegam para todos que adentram nesse colégio iniciático. Então nós vamos ter o ano de 2015 agora, a partir do ano novo astrológico, regido por Marte. Marte é o senhor da transformação, é a força guerreira, que em todas as teogonias ele é chamado de São Jorge, ele é chamado de Aquidorge no Oriente, ele é chamado de Ogum em alguns caminhos, ele pode ser comparado a Shiva na Índia. Então nós vamos ter, acredito, no ano de 2015, os prenúncios desta mudança, né? E uma coisa interessante que eu digo para vocês, né, independente de partido político, estou falando aqui de uma forma solta e aberta, né, inclusive esse programa ele é gravado para se alguém um dia quiser, né, falar, ele comentou tal coisa, ele fica aí um bom tempo gravado. A nossa presidente Dilma, ela é sagitariana,
E o planeta Saturno, que é o regente desses 35 anos que chegam, entra em cima do Sol dela agora no Natal, na virada, 24 de dezembro de 2014. Então ela vai ter de uma forma direta esses eflúvios desse novo ciclo para trabalhar. Aí existirá somente dois caminhos, ou realmente começa a dar um prumo verdadeiro e certo e a população vê a olhos vistos, ou o Saturno irá cobrar um reposicionamento e coisas muito sérias podem acontecer. Então vamos aguardar, vamos ver, vamos procurar entender como esse ciclo de renovação chega. E esse ciclo de renovação, agora fica a dica para os ouvintes, ele primeiro tem que ser formado dentro de cada um de nós. Então se questione, veja quem é você em relação à família, veja quem é você em relação ao profissional, veja você quem é em relação ao que você tem de cultura e o quanto você se aperfeiçoa, aí você entra em caminhos filosóficos, religiosos. Então tudo que não estiver de acordo para essa entrada desse novo porvir que começa no ano novo astrológico de 2017, ele tem que ser feito por cada um de nós. Aí sim a parte coletiva corre de um jeito fluente. Se você não faz a sua parte, a barca continua a correr. E aí você vai se sentir atrasado, você vai ter que remar com o seu bote atrás dela, cansado. Aí começam um monte de problemas em relação à sua vida particular. Então vamos acordar, gente, vamos seguir firme em relação a todos esses valores. Queridos ouvintes, antes de desenvolver mais ainda esse tema, eu vou falar hoje das linhas evolutivas que se projetam hoje como tônicas. Vamos compreender um pouco como isso funciona, é interessante, esse metabolismo. Assim como na vez passada, agora é a última vez que eu vou fazer no programa um sorteio de convites para um evento que vai ter a semana que vem, na próxima sexta-feira, dia 14 de novembro. É um evento em prol das Cidades Sagradas da Bahia. Ele é um show de rock, sim, ele é um evento de rock, nós vamos ter stand-ups ali, né? Então, se você quiser participar, ele é totalmente beneficente, e você falou, não, gostaria de prestigiar, ver ali, eu sou um dos membros da banda, eu toco guitarra, a gente vai tocar bastante coisa legal para quem gosta, vamos tocar Rolling Stones, Beatles, Led Zeppelin, vamos tocar muitas coisas legais, bastante som nacional também, rock nacional, Legião Urbana, Titãs, Ira. Então o show vai começar sexta-feira que vem, aproximadamente às 8h30, 20h30 ou 21 horas, e vai ser no Clube Aquático do Bosque, no bairro Bosque da Saúde, aqui em São Paulo, capital. Próxima à Estação Saúde, Praça da Árvore, ali é fácil você encontrar. Se você quiser ir, né, gratuitamente, liga agora para a Consciência Cósmica para retirar o convite hoje ou no máximo segunda-feira. Qual é o telefone para você ganhar o convite? 3287-7022. Eu acredito que tem uns 4, 5 convites lá. De novo, 3287-7022. Então você liga para a Consciência Cósmica, agora possivelmente a Lua, a Gabi vão te atender. Aí você fala que você vai no evento, que você vai tirar o convite hoje, ou no máximo segunda-feira, deixa os seus dados ali, e você pode participar dessa festa maravilhosa, dessa celebração, tendo o rock como guia, que vai ser ali, próximo à Avenida Bosque da Saúde, ali, é Rua Traituba, se não me engano. Então é isso, liga para as meninas e conversa com elas agora e ganhe gratuitamente o seu convite. 3287-7022. Fala que você quer ir no evento de rock, que o Newton Schultz vai participar, tá bom? Gente, é o seguinte, vamos entender essas forças transformadoras que eu citei no começo do programa. Primeira coisa que nós precisamos entender, a humanidade, depois que nós tivemos o final da Atlântida, nós podemos dizer que a humanidade ficou um pouco órfã de todos aqueles guias que na Atlântida estavam próximos à humanidade, né? Que seriam os reis da Atlântida, com todas as suas hierarquias, todos os seus sacerdotes, todos os seres especiais, que na verdade, consciências angélicas, consciências que caíram do céu e vieram aqui e acabaram criando num futuro depois o que hoje nós chamamos de Atlântida, que foi a etapa evolutiva que terminou antes da nossa aqui presente. Então a Atlântida submergiu, o último reduto Atlântico, 9.564 a.C., a ilha de Poseidones, né?
que está no meio do Atlântico ali, ela está totalmente submersa agora, a humanidade tem que se desenvolver sozinha, ela tem que merecer para ter o conhecimento. Aí que começam as escolas de iniciação presentes agora, mas tem fatos que antecedem tudo isso que seria interessante a gente compreender. Então, quando termina a Atlântida e começa a nossa etapa evolutiva, o que a divindade começa a fazer das dimensões que eu falei nos programas anteriores, a dimensão de Duarte, a dimensão de Agartha, a dimensão de Shambhala também, que são dimensões, são locais que estão ligados ao próprio planeta Terra. Acesse os meus programas anteriores no YouTube, coloca a data, os sábados anteriores, acho que foi dia 1, se não me engano, o anterior. Então dá uma olhada que ali eu falei de uma forma detalhada como nós temos a formação dessas consciências no planeta Terra. Então, qual foi o jeito, depois que a Atlântida submerge, da evolução da humanidade continuar ainda amparada, diríamos assim, por essas consciências inspiradoras desses grandes mestres da humanidade? Os desígnios do Rei do Mundo criaram no planeta Terra o que nós chamamos de 7 linhas evolutivas, ou 7 consciências que hoje elas levam até de uma forma exotérica, por falta de compreensão, nomes de mestres ascensos, mas na verdade nós precisamos entender que antes de surgir seres que se defrontam diretamente com a humanidade, existem essas 7 linhas de cobertura que são conhecidas, né, no termo oriental como Shuddha Dharma Mandalam. Shuddha Dharma Mandalam representa a grande fraternidade branca, não a sociedade iniciática que existe aqui, mas como tradução direta dessa frase. Então elas lançaram 7 linhas que acabam gerando aspectos dela mesma, que são seres que se manifestam na face da Terra. Então quando você fala de Krishna, de Moisés, de Buda, de todos esses seres especiais, até mesmo os seres que carregam o nome do estigma da linha, Moria, São Germano, o que acontece? Através dessas 7 forças, que começaram, vamos dizer assim, o seu impulso evolutivo há 1 milhão de anos atrás no planeta Terra, elas lançam seres que são gerados na face da Terra através de um metabolismo fantástico, em sintonia com essas dimensões espirituais no planeta, e esses seres vêm trazer a renovação do verbo, conhecidos como avataras, manus, bodhisattvas, ou seres de hierarquia que sempre vêm aqui para a face da Terra trazer o impulso evolutivo, assim como Krishna diz que sempre quando há Dharma se declina, ele volta para que Dharma se firme novamente na face da Terra. E Krishna também era uma expressão dessas 7 linhas. Como elas são conhecidas na sabedoria das idades, nós temos a parte da tríade, que é a Bialá, Najib e Germanos, e depois 4 linhas que até hoje estão muito fortes na humanidade, trazendo novas consciências, que é a linha dos Germanos, Kutume, Serapis e Hilarião. Então essas 4 linhas, junto com essas 3, tem esses 7 nomes, elas geram seres ou expressões das suas próprias consciências. Então, se você pega, quer ver um exemplo? Você pega a linha dos Serapis. A linha dos Serapis está ligada ao próprio Buda. Depois, o Buda, como força do primeiro aspecto dessa linha, ele lança na evolução 7 projeções dele mesmo, que seriam 7 subaspectos, o qual ele é o aspecto principal. Então, vamos fazer essa construção para que você entenda. Vamos dar uma resumida melhor. Então, quando a Atlântida acaba, e os seres especiais que estavam juntos da humanidade fazendo a evolução, esses seres, ou essas hierarquias, se recolhem em dimensões espirituais do nosso planeta, conhecidos como Shambhala, Agartha, Duarte, se você quiser chamar de Shangri-La, Avalon, Asgard, não importa o nome que você dê. E quando eles lançam expressões deles, para que a humanidade continue tutelada por suas consciências e forças, vem essas 7 linhas que eu acabei de falar, que são linhas, não são seres. São forças construtivas que lançam seres aqui para a humanidade. Abialá, Najib, Germanos, Kutume, Hilarião, Serapis e Moria.
Então essas 7 linhas evolutivas, o que elas fazem? Elas acabam jogando para a humanidade, no contexto evolutivo, aspectos e subaspectos delas mesmas, gerando seres que nós conhecemos como seres especialíssimos, que eu já citei o nome dos, vamos dizer assim, os mais conhecidos por nós aqui no Ocidente. Então, quando nós pegamos esses seres, eles mesmos lançam 7 projeções deles. Então você tem as linhas, os aspectos e os subaspectos. E eles já vêm para a face da Terra com uma missão. Quando você pega o próprio Cristo como exemplo, Cristo tinha uma reforma não só muito longe de ser só religiosa, ele tinha uma transformação política que iria trazer uma nova tônica para o planeta Terra, e o planeta Terra, 2000 anos depois do que aconteceu, iria ser completamente diferente. Nós seríamos novamente o que foi em outrora a Atlântida, começando a voltar para essa época de ouro. E com isso, todas as tônicas do saber evoluiriam absurdamente, e o ser humano seria hoje muito mais evoluído do que ele é. Então, tudo isso são projeções dessas linhas e dessas forças. Agora vamos entender uma coisa. Ok, aí vem a projeção dessas linhas evolutivas, vem seres especiais como representantes diretos do poder consciencial delas. Mas muitas vezes, por causa da humanidade e não dos seres, são raras vezes que esses seres erram, já vou explicar como isso acontece, quando eles não conseguem executar o seu trabalho, ficam algumas falhas. Ficam alguns acertos que devem ser feitos, mas esses acertos, eles são feitos como projeções dessa mesma linha que veio com o trabalho principal. Então são gerados seres hierarquicamente menores, vamos classificar assim para que exista um entendimento, e eles são conhecidos como vidas peregrinas ou almas esparsas, dessas mesmas consciências que vieram com um potencial maior. Então esses seres vêm para corrigir esses erros ou aparar algumas arestas do trabalho que não foi bem feito. Então, assim que você começa a compreender como que existe a projeção dessas consciências e dessas forças. Então, primeiro começam as linhas evolutivas, aí depois nós temos aspectos que são seres que vêm com a consciência integral delas, depois existem subaspectos, que são aspectos menores dessa consciência, depois vem as almas peregrinas, aliás, os subaspectos, e por fim as almas peregrinas e as vidas esparsas. Então, sempre existe por detrás desses grandes seres uma consciência maior, uma consciência de um adepto, uma consciência hierárquica que está apoiando. Então, como que a gente vê isso? Quer ver? Dando de uma forma bem simples para vocês entenderem. Vem um ser super especial para a face da Terra. Aí ele vem reencarnado num corpo humano. Ele vem descendendo dessas linhas que eu falei para você. Aí ele vem com uma missão para fazer uma reforma, para fazer de acordo com a tônica das linhas, eu já vou falar sobre elas um pouquinho agora. Então o que acontece? Ele vem num corpo humano, ele está sujeito a falhas, pode acontecer uma falha, porque ele possui uma alma que está ali. Por mais maravilhosa que ela seja, pode existir uma queda num determinado valor ligado à realidade humana dessa existência. Mas só que quem vai reparar esse erro desta falha não é exatamente essa consciência, e sim uma vida esparsa, uma vida fragmentada dessa mesma consciência. Então cria-se um novo ser que vem com um potencial menor ligado a essa consciência para resolver só aquela falhinha. E esse ser, essa vida esparsa, essa alma peregrina, ela é o quê? Ela é tutelada por essa consciência que está nessas dimensões superiores. Na verdade, todos nós estamos sempre associados a uma dessas 7 linhas, porque seria como se fosse uma pirâmide. Nós temos Deus como uma trindade e ele se lança nessas 7 forças. Cada uma dessas 7 forças, também assim como a sua própria fonte criadora, vai se ramificar em 7. E essas 7 que se ramificaram dessa, que era uma das 7, mais 7, formando a pirâmide. Essa é a escada de Jacó. É a ascensão hierárquica para que todos nós voltemos à fonte. Mas muitos ainda estão muito longe desse patamar da subida, eu sou um deles. Então a gente está numa briga tremenda através da nossa evolução, através do nosso trabalho, através do nosso aperfeiçoamento, para chegar nessa fonte prístina
prístina, da onde saem essas 7 forças. E essa força prístina você pode chamar de Rei Melquisedeque, o Rei do Mundo, que lança essas 7 tônicas para que tudo flua e tudo vá conforme os seus próprios desígnios. Então, quando nós pegamos hoje, aí você fala, onde estão essas linhas? Essas linhas se diluíram na humanidade. Essas linhas, depois de 1 milhão de anos, elas estão projetadas através de novas forças e novas tônicas. Um exemplo, se você pegar as 4 que estão fazendo a movimentação agora, se você pegar a linha Hilarião hoje é responsável pelas artes. Então, tudo que você tem hoje como uma manifestação artística realmente construtiva, ou fazendo o seu papel de colocar a beleza no mundo, é uma projeção desta linha evolutiva, a linha Hilarião. Então, os artistas, todos eles, todos os artistas célebres, eles são totalmente inspirados e insuflados por essa linha evolutiva. Pegando a linha Moria está ligada às ciências, às tecnologias, então a linha Moria já representa aquele embate direto com o mundo humano no sentido da tecnologia fazer a movimentação. Então todo esse avanço tecnológico, se você pegar o computador como um exemplo, que hoje está presente em tudo, representa a linha Moria. Se você pegar a linha dos Serapis é essa que está descendendo, que o Buda foi uma expressão delas, né? A linha dos Serapis, ela está ligada às religiões, às filosofias. Então, todas as partes construtivas e verdadeiras ligadas aos movimentos filosóficos, religiosos, está ligada à linha dos Serapis, junto com a linha Kutumi. A linha dos Serapis pega mais as filosofias, a linha Kutumi já pega mais o lado da religião. Então nós temos essas duas, Hilarião e Moria, trabalhando a arte e a ciência ou a tecnologia. E nós temos Serapis e Kutumi trabalhando a religião e a filosofia. Então, quando a gente pega esses impactos e a gente pega essas forças, na verdade existem hierarquias que estão por detrás de tudo isso. Nenhum contexto absolutamente transformador na face da Terra, ele não está sendo totalmente guiado, tutelado e vigiado por essas hierarquias criadoras, que veem como essas forças desarmadas de Agartha, de Shambhala, que utilizam as forças da natureza quando o rigor é necessário. Os tsunamis, os vulcões, os terremotos também vêm como desígnios desses locais. Então, sempre quando acontece isso, existe uma força por detrás dessa consciência fazendo toda essa transformação. Queridos ouvintes, meu último... Tem 1 minuto ainda, Evaldo? Tem 1 minuto? Tem 1 minuto ainda para conversar com vocês. Eu vou novamente fazer a divulgação, né, desse evento que está ocorrendo, ocorre sexta que vem, dia 14 de novembro. Se você quiser participar, se você estiver em sintonia, se você gosta de rock, que o rock é uma manifestação artística, voltada para o seu peso no sentido anticultural de transformar o que está desgastado, mas tem uma força incrível. Na minha visão, todo esse movimento de rock descende de Richard Wagner, que veio com um impulso totalmente transformador para a humanidade. Então, se você quiser participar desse evento, eu vou estar tocando ali, eu sou o guitarrista da banda. Se você tiver a fim de participar, dia 14 de novembro, liga agora para a Consciência Cósmica, 3287-7022. Repetindo, 3287-7022. Mas tire o seu convite hoje ou no máximo segunda-feira, senão eles serão doados de uma outra forma. Aí você vai lá, conhece a gente, participa, dança um pouquinho, curte um pouquinho. Finalizando, 3287-7022. Se você entrou em sintonia com o conteúdo do programa hoje, conversando sobre as linhas evolutivas, se quiser entrar para compreender melhor isso, eu recomendo hoje a Sociedade Brasileira de Obiose. Aonde você estiver, no planeta ou no mundo, você pode fazer por correspondência ou presencialmente, se tiver algum departamento próximo a você, manda um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br. Repetindo, caminhos2005@terra.com.br. E você fala onde você está e eu falo o lugar mais próximo ou te indico para o setor de correspondência.
É isso, queridos ouvintes. Um grande fraterno abraço, bom final de semana. Fiquem na paz construtiva e ativa, que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.